Ora bem, então, boa tarde a todos. Vamos dar mais início a mais uma SPE às quartas. Nesta edição, o título da apresentação é o Alinhamento Pedagógico, um passo para o sucesso na educação e engenharia. Vai ser preferida pela colega Júlia Justino e Silviano Rafael. Eu não vou estar aqui a ler a short bio, digamos assim, da Júlia Justino e do Silviano Rafael, mas ela está aí e também foi divulgada juntamente com a chamada. E, portanto, sem mais demora, vou passar a palavra aos apresentadores. Força. Muito obrigado. Em princípio, eu estou já a partilhar o primeiro slide. Sim. Claro, quero agradecer ao SPE a oportunidade de nos proporcionar apresentar aqui este tema, o alinhamento pedagógico, neste ciclo de palestras que são aplicadas, estas pedagogias são aplicadas à engenharia, no nosso caso em particular, e queria também agradecer a presença de todos os presentes. Este tema surge como resultado de vários anos de investigação pedagógica, conjunta e partilhada, e também de vários anos na implementação. Inicialmente faremos uma breve introdução das condições e oportunidades, assim como a motivação e a forma de implementar o alinhamento pedagógico. No final ilustram-se alguns aspectos, os resultados de implementação deste tema, em 2 casos de estudo, em áreas científicas distintas, e apresentam-se algumas conclusões relativamente ao tema. Qual a importância do contexto atual nos cursos de engenharia? Portanto, será uma das condições que geram as oportunidades, não é? Quais são as metodologias pedagógicas mais populares em discussão? Portanto, será revista das metodologias pedagógicas. E qual a mentalidade necessária para abordar um novo projeto de natureza pedagógica? Portanto, são temas que iremos abordar já. A indústria, com a chegada da indústria 4.0, toda a sociedade está a ser impulsionada pela integração tecnológica, pela inteligência artificial, pela eficiência energética, pelo conforto, qualidade de vida, e, entre outras, muito mais, que criam novas oportunidades nas diversas áreas da engenharia. Esta revolução industrial, como todas as anteriores, desafia o mercado de trabalho, a inclusão social, a formação, a educação de todos os cidadãos. O problema desta transformação é que o ritmo a que as novas tecnologias ficam disponíveis é maior do que o ritmo que as pessoas, organizações e instituições do ensino superior necessitam para se adaptar. Ora, as instituições de ensino que têm a missão de fornecer educação de qualidade são-lhes solicitadas formações de curta duração. Essas formações têm produzido impacto na sociedade e no mundo de trabalho, cada vez mais digital, robotizado e onde a inteligência artificial tende a expandir-se de diversas áreas de vida, incluindo alterando a organização de trabalho humano, isto é, a execução das tarefas que normalmente são desenvolvidas por trabalhadores, prevê-se que sejam feitas por outras máquinas, que ditam novas competências individuais mais relevantes, portanto, para o ser humano. As áreas de conhecimento alargam as suas fronteiras, como já conhecemos, não é? Já estamos a sentir, integrando outras áreas de conhecimento e outras aplicações. Logo, os novos currículos da engenharia sofrem atualmente reestruturações de forma a preparar o estudante para o mercado de trabalho. Nestas competências sobressaem outras que são valorizadas a par de novos conhecimentos técnico-científicos e necessidades de instituições. Há uma maior variedade de competências, hard skills, contudo, continuam-se a não valorizar suficientemente e convenientemente as competências comportamentais, as soft skills. Portanto, em termos de metodologias e estas circunstâncias pressionam, de certa forma, os cursos que sejam de curta duração, portanto, com menos horas de contacto com o docente, baseados na aprendizagem ao longo da vida e que visa potenciar as características construtivas dos indivíduos, dos estudantes. Isto requer uma aplicação de uma metodologia de ensino de aprendizagem que propicia maior dinâmica, maior dinamismo em termos de aprendizagem e eficiência formativa. Ainda mais, temos a questão da pandemia Covid-19, que irá contribuir e vai contribuir para a necessidade de criação de ensino alternativo à distância e de um público estudantil mais específico, composto por uma geração
de indivíduos nativos, digitais, digamos assim, que têm uma mentalidade diferente das gerações anteriores. Significa, assim, genericamente, destas linhas de atuação, quais são as metodologias que coabitam ou que coexistem no tecido formativo do nosso ensino e, de uma forma abrangente, pode-se afirmar que coexiste a metodologia centrada no conteúdo, centrada no docente e a metodologia centrada no estudante. Agora, uma pergunta se coloca: qual a metodologia a implementar para esta nova geração? Portanto, a metodologia centrada no conteúdo caracteriza-se fundamentalmente pela importância que o conteúdo tem na atividade do docente. O docente limita-se a transmitir os conteúdos e é tido como uma demonstração de possuir uma sólida formação técnico-científica. As competências ou os conhecimentos adquiridos pelos estudantes são avaliados no final do período letivo. O que importa é transmitir conhecimento e não como os estudantes aprendem. Portanto, muitas das vezes baseia-se numa... peço desculpa, perdi aqui o contacto. Muitas das vezes baseia-se numa sebenta ou numa livro, ou aquilo que nós chamávamos antigamente uma Bíblia da UC, em que é seguida a rigor. O docente faz uso do tempo para expor ativamente os estudantes, permanecem maioritariamente passivos. Devido à extensão da matéria nos exames, e todos nós sabemos isso, frequentemente os conteúdos não são todos avaliados. Portanto, a metodologia centrada no docente é uma autoridade, peço desculpa, uma autoridade em sala de aula, apresenta a sua interpretação dos conteúdos e o modo como os expõe e está associado à sua cultura técnico-científica, preocupando-se fundamentalmente em ser um bom comunicador, sendo pouco claro que na FUP, relativamente ao nível de profundidade de conhecimentos, estejam bem explanados e exigidos o conhecimento dessa profundidade de conhecimentos exigidos aos estudantes. É muito focado no ensino e os estudantes mantêm-se uma maior parte do tempo passivo, utiliza a avaliação discreta ao longo dos semestres, o feedback sobre a qualidade da formação dos estudantes é frequentemente tardio, enfim, na questão do centrado no estudante, ou seja, a metodologia centrada no estudante, o docente é o facilitador, é, digamos, facilitador da aprendizagem, que se empenha na formação ativamente, discutindo, resolvendo, questionando, o aluno, claro, envolvendo-se cognitivamente com os objetivos de aprendizagem, desenvolvendo competências comportamentais e, ao mesmo tempo, desenvolve as suas competências técnico-científicas. É muito focado no que os estudantes aprendem e nas competências que adquirem, efetuando avaliações formativas e sumativas, consoante os objetivos de aprendizagem. Os estudantes têm um feedback continuado da sua evolução. Esta metodologia é considerada adequada para os tempos atuais, os maiores pedagogos referem a isso. No entanto, duas questões pertinentes se colocam. Uma delas é por que razão esta metodologia, sendo recomendada para os tempos atuais, não é mais utilizada, e outra, por que razão é tão difícil implementar a metodologia centrada no estudante. Uma resposta a estas questões foi encontrada ao nível do plano de formação pedagógica, que poderia sanar a dificuldade, mas outro fator que consideramos muito importante foi encontrado no trabalho da professora Carol, que tem demonstrado que a barreira fundamental a esta nova aderência, adesão a esta linha de corrente de pensamento é, de facto, a mentalidade do docente. Sim, a mentalidade, porque depende do mindset, como dizem os ingleses, em que a professora Carol propõe uma ideia inovadora, portanto, o poder de influenciar o nosso mindset com que abordamos a vida influencia decisivamente o êxito pessoal e profissional. De facto, este mindset corresponde a um conjunto agregado de pensamentos e de crenças que moldam os hábitos de pensar de cada um. A estrutura mental afeta a forma como pensamos, como sentimos e como reagimos. O mindset tem impacto na forma como interpretamos o mundo
e como olhamos para nós próprios, incluindo os aspectos pedagógicos. E nessa perspectiva é que nos interessa analisar. A atitude mental não é um mero traço de personalidade, na verdade explica como os seres humanos se tornam otimistas ou pessimistas e define os nossos objetivos, a nossa abordagem, o trabalho e as relações sociais e a forma como ensinamos e educamos. É por isso um fator decisivo para compreender por que razão há docentes que não irão mudar a sua forma de atuar pedagogicamente. Aliás, há um estudo que refere que cerca de 20 a 30% dos docentes de uma instituição nunca irão aderir. Existem, portanto, por essa razão, qual a explicação, que é fundamentalmente baseada na mentalidade fixa e progressiva. Portanto, como já perceberam, a mentalidade fixa faz parte da maioria das pessoas, infelizmente, e pensam que já têm toda a bagagem que necessitam. Quem nunca ouviu falar de frases típicas como eu já dou aulas há mais de 20 anos, sempre foi assim, porque é que é de mudar? Ou, não, esses métodos novos não são para mim. Ou, as taxas de insucesso são assim em todas as instituições de ensino, não vejo necessidade de estar a alterar. Ou, não vale a pena o esforço, nem o trabalho, mudar a metodologia, não vai funcionar porque não há condições, ou os alunos não têm preparação adequada, ou não têm tempo para implementar essas técnicas, ou já experimentei e não resultou. Bem, não quero renunciar com mais frases desse tipo, mas no fundo estas pessoas acreditam que não possuem capacidades e habilidades natas e nunca terão a chance de desenvolvê-las. As pessoas com esta mentalidade costumam evitar situações difíceis e manterem-se na zona de conforto. Também há muito receio em ter que enfrentar o fracasso e é comum o indivíduo sentir-se continuadamente julgado pelo outro. Portanto, isto não são frases nossas, é o que Carol diz. Não é um simples, portanto, para este tipo de pessoa, deixar de ter a mentalidade fixa e isso nunca vai acontecer de uma hora para a outra. Portanto, relativamente ao mindset progressivo ou de crescimento, as pessoas com esta mentalidade não têm medo de errar, têm uma forma de ver que tendem a arriscar mais e, consequentemente, aproveitar as oportunidades para gerarem valor, gerarem conhecimento, com vontade de aprender, com disposição de levar consigo qualquer coisa de positivo. Isso normalmente são construtivas e o fracasso é só uma fase para se renovarem. Elas são motivadas por desafios e creem que as habilidades e competências podem ser desenvolvidas a partir do esforço. Se erraram, tiram as lições que acham e tentam de novo. Portanto, assim, buscam sempre a educação e o aperfeiçoamento, arranjam sempre uma forma de chegar e aplicar algumas técnicas. Portanto, desta forma, enquadrados, portanto, desde a indústria 4.0 até este mindset, as particularidades conhecidas que o Covid nos trouxe, veio-nos impor, são incontornáveis adaptações aos currículos, às atualizações da função docente, mais centrada no estudante, recorrendo então a esta questão deste mindset e nesta forma, neste cenário, efetua uma pressão no docente que se torna cada vez mais necessário aplicar tecnicamente um guia para facilitar o planeamento da sua atividade. Portanto, neste sentido, passava aqui a palavra à minha colega Júlia. Boa tarde. Portanto, ela está a tentar partilhar, não sei se... que eu não consigo sair daqui, vou manter. Obrigada. Portanto, chegando a esta fase, entramos no tema do alinhamento pedagógico, em que estamos na frente do alinhamento pedagógico, em que vamos ver o que é, portanto, que conceito é este, porquê, qual é a sua importância e como se implementa. Portanto, isto é uma proposta que é baseada em modelos de planeamento de aulas e no alinhamento construtivo e que vai sofrer, ou que sofreu a integração das necessidades pedagógicas atuais. Então, comecemos pelo planeamento de aulas. Este modelo que se apresenta é um modelo básico tradicional, tem por objetivo planear as aulas letivas de uma UC
não levando em consideração o alinhamento pedagógico nem o método de avaliação, que normalmente é composto apenas por 2 momentos de avaliação sumativa. Tradicionalmente, um a meio do período letivo, ou a meio do semestre, e outro no final. Ou então, em alternativa ou cumulativamente, por um exame final. Nas provas de avaliação, os alunos podem ser avaliados sobre qualquer um dos tópicos dos conteúdos programáticos da unidade curricular e não é obrigatório que existem questões sobre todos os tópicos abordados nas aulas. Este modelo aqui apresentado, que tem um exemplo, é o exemplo típico e que é fortemente utilizado no método centrado no docente. Diferenciação relativamente ao alinhamento construtivo. Este conceito de alinhamento construtivo que aqui se apresenta é um modelo básico foi proposto por John Biggs, tem como objetivo a verificação do alinhamento pedagógico entre os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, os temas das atividades de aprendizagem que são implementadas e o modelo de avaliação que é escolhido. Este modelo é aplicado dentro da metodologia centrada no aluno. Os objetivos são primeiramente estabelecidos pelo docente, depois segue-se uma reflexão da parte do docente na definição das atividades de aprendizagem que são mais adequadas e que se devem proporcionar aos alunos para que eles atinjam esses objetivos de aprendizagem e, finalmente, na última etapa, o docente vai definir o método de avaliação adequado para validar as competências adquiridas pelos alunos que foram promovidas através das atividades de aprendizagem. Um exemplo de um alinhamento construtivo, e eu utilizei este exemplo precisamente adaptado na área científica da matemática, portanto isto podemos ver vários exemplos em várias áreas, numa escola de engenharia. O que acontece é que os objetivos de aprendizagem são afirmações com verbos de ação que descrevem as competências que os estudantes devem adquirir na unidade curricular e que têm sempre em conta a taxonomia de Bloom, mais à frente já falarei mais especificamente sobre isso. As atividades de aprendizagem são atividades desenvolvidas pelo docente destinadas a promover, a criar condições para a aprendizagem dos estudantes e o método de avaliação é o processo de avaliação utilizado para medir o conhecimento dos estudantes. Para que exista o alinhamento pedagógico na unidade curricular, estes 3 itens têm que estar alinhados entre si. Bom, um aspecto muito relevante que eu foquei no slide anterior tem precisamente a ver com a utilização da taxonomia de Bloom. Portanto, aqui vamos referir em particular o que é isto da taxonomia de Bloom. É uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais que foi o resultado do trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada por Benjamin Bloom, daí o nome, no ano de 1956. Já sofreu várias revisões, esta taxonomia, estes níveis hierárquicos, inicialmente tinha 5 níveis apenas, atualmente é constituída por 6 níveis de aprendizagem que são utilizados para classificar o nível de complexidade e profundidade dos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares e que vão desde o nível mais básico, que é o nível do conhecimento, até ao nível mais elevado, que é o da criatividade. Podemos observar que, tanto no planeamento tradicional de aulas como aqui neste alinhamento construtivo, existe o conceito de objetivos de aprendizagem. Portanto, este conceito existe nos dois, tanto no planeamento como aqui no alinhamento construtivo. Em ambos são definidos como afirmações que descrevem as competências que os estudantes devem adquirir na unidade curricular. No entanto, e isso faz toda a diferença, os objetivos de aprendizagem do alinhamento construtivo estão sempre associados a graus de profundidade de conhecimento da taxonomia de Bloom. Ou seja, têm obrigatoriamente que corresponder a resultados de aprendizagem observáveis e mensuráveis. O que é que isto significa? Que os objetivos de aprendizagem do alinhamento construtivo são sempre possíveis de se verificar se foram ou não atingidos em algum elemento de avaliação da unidade curricular. Isto nem sempre acontece na definição genérica de objetivos de aprendizagem que é utilizada num planeamento tradicional de aulas. Nomeadamente, no caso da matemática, existem muitos exemplos em que o docente coloca desenvolver o raciocínio matemático do estudante. Ora, isto é um exemplo de um objetivo de aprendizagem que não é mensurável, não é possível de ser avaliado numa prova de avaliação.
O alinhamento construtivo de John Biggs. Isto para explicar porque é que não é suficiente para um docente conseguir, de uma forma trivial, passar da metodologia centrada no docente para a metodologia centrada no aluno. A ideia base está correta, está lá, mas não tem em consideração vários outros elementos pedagógicos que se utilizam nas atividades de ensino de aprendizagem, como, por exemplo, os conteúdos programáticos, os recursos didáticos, as técnicas de ensino e aprendizagem, os tipos de avaliação, a duração que cada objetivo de aprendizagem vai ter que ter, entre outros aspectos. Estes elementos podem variar em função das características do tipo de formação, da própria unidade curricular, das características da própria unidade curricular, da motivação, do investimento em termos de tempo no planeamento, dos recursos de apoio utilizados e do conhecimento que o docente tem sobre os estudantes para quem vai ensinar a matéria e as próprias práticas que ele pretende implementar. Este instrumento de trabalho pedagógico permite melhorar a capacidade de adaptação às necessidades cognitivas dos alunos, à necessidade de escolher e enquadrar as técnicas ativas para cada objetivo de aprendizagem. Por exemplo, trabalhar simultaneamente competências que deveriam estar definidas no design do curso para cada semestre ou ano. E devido a esta particularização, o domínio sobre os diversos aspectos pedagógicos é evidente e positivamente diferenciador, suportando a confiança e a segurança das atuações corretivas atempadas que sejam necessárias efetuar ao longo do período letivo. A utilização periódica deste instrumento também permite verificar a continuidade dos vários alinhamentos, dos objetivos e dos resultados obtidos em tempo útil, podendo-se efetuar, como referido atrás, as correções necessárias. Assim, e de modo a tornar mais clara e eficaz a implementação do alinhamento construtivo numa unidade curricular, é necessário agregar mais elementos pedagógicos em detalhe que se relacionam ou não com os 3 eixos do alinhamento construtivo, tornando-se naquilo que nós chamamos a expansão do alinhamento pedagógico da unidade curricular e que pode ser apresentado na seguinte forma. Portanto, na expansão do alinhamento pedagógico, podemos verificar aqui, nesta imagem, que os objetivos de aprendizagem são suportados pela taxonomia de Bloom e pelos conteúdos programáticos, que correspondem à descrição dos tópicos abordados na unidade curricular. As atividades de aprendizagem são suportadas pelas técnicas de aprendizagem, que é o conjunto de procedimentos escolhidos pelo docente para envolver os estudantes no processo de aprendizagem, e pelos recursos didáticos, que correspondem a qualquer ferramenta pedagógica que auxilie o docente a ensinar e o estudante a aprender. Finalmente, o método de avaliação é suportado pelos indicadores da avaliação, ou seja, o que é monitorizado ou avaliado, e pelos tipos de avaliação que têm a ver a forma como é realizada a avaliação. E ainda poderá comportar e agregar outros elementos pedagógicos, como, por exemplo, a duração do próprio objetivo de aprendizagem ao longo do período letivo. Este conceito de expansão do alinhamento pedagógico, que foi publicado em 2018, foi o resultado de vários anos de aplicação e reflexão em unidades curriculares de áreas científicas distintas, em cursos superiores tecnológicos e cursos de engenharia. Apresenta-se aqui um exemplo, mais uma vez ligado à área científica da matemática. Pode-se observar que a expansão do alinhamento pedagógico, neste exemplo, só está aplicada apenas a um. Temos aqui um exemplo de um objetivo de aprendizagem, mas esta expansão depois tem que ser replicada para todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, vai permitir uma reflexão contínua e uma melhoria flexível e adaptativa às atividades de ensino e aprendizagem na unidade curricular ao longo de todo o período letivo, o que vai permitir correções e ajustes em tempo real. Notem que aqui neste exemplo apresentado, por exemplo, de uma aula teórica ou prática, com uma duração de 120 minutos, apenas 17% do tempo da aula letiva, corresponde a 20 minutos, é utilizado em técnicas de ensino expositivas, que neste caso, este exemplo, corresponde à apresentação de vídeo e de acetatos. 58% do tempo dedicado à aprendizagem deste objetivo de aprendizagem é utilizado na aplicação de técnicas de aprendizagem ativa, corresponde a 70 minutos dos 120.
e 25% em atividades de avaliação, que são os 30 minutos que correspondem ao mini-teste. O facto da maior parte do tempo da aula letiva ser utilizada para a aplicação de técnicas de aprendizagem ativa caracteriza a implementação do método pedagógico centrado no aluno, que está inerente nesta expansão do alinhamento pedagógico. Que técnicas de aprendizagem podemos aplicar? Portanto, aquele exemplo, tínhamos ali algumas, no entanto existem mais de 200 técnicas de aprendizagem ativa. Aqui neste esquema apresentam-se algumas por grau crescente de dificuldade de aplicação, segundo o CRIS em Tertia. A escolha da técnica ativa pode implicar a produção de recursos e também de atividades de aprendizagem consoante a característica da técnica. Por exemplo, se aplicarmos a técnica das interrogações ou a técnica interrogativa, a atividade de aprendizagem é completamente diferente do que se aplicarmos outra técnica como a discussão no grupo. Portanto, uma atividade de aprendizagem bem-sucedida exige que a técnica ativa e todos os restantes recursos pedagógicos, conteúdos, objetivos e avaliação estejam devidamente alinhados. Do contexto referido, fica-se a ausência do alinhamento em partes dos elementos pedagógicos vai conduzir a que a técnica não produza o efeito pretendido. E normalmente isto acontece quando é aplicada uma técnica isoladamente do contexto referido, ficando-se a dever ao facto de ser aleatório funcionar ou não. E, portanto, a escolha da técnica ativa vai depender sempre dos objetivos que se pretendem atingir, independentemente se estamos a falar de objetivos de competência técnico-científica ou de competências comportamentais. E aqui vou passar a palavra ao meu colega. Vou continuar. A expansão, como vimos, é um instrumento que permite, então, criar esta estrutura pedagógica à medida das exigências, visando a competência técnico-científica e comportamental, como foi referido, simultaneamente, claro. É execuível o desenvolvimento no contexto fora e dentro da aula, através de atividades de aprendizagens intencionalmente desenhada, projetada, de forma a usar as técnicas ativas, favorecendo o exercício dessas mesmas competências pretendidas, no sentido da conjugação das UCs, que colaborativamente participarem em conjunto para as mesmas competências ou competências similares, tornando-se assim uma charneira contributiva para o desenvolvimento consolidado destas mesmas competências, do ponto de vista dos alunos, sendo mesmos, para além de melhorar a qualidade de formação, conduzem o estudante para o sucesso académico, porque criamos condições para ter maior autonomia ou para ter maior capacidade de gestão do tempo, por exemplo. Segundo a World Economic Forum, que consulta os executivos de recursos humanos e estratégia das principais empresas globais, aponta que as competências comportamentais mais apreciadas em 2025, como está apresentado neste atestado, é o pensamento analítico e a inovação. O segundo mais apreciado, por interessante, é a capacidade de aprender, portanto, active learning, e aplicar estratégias de aprendizagem, portanto, autoaprendizagem. E o terceiro, voltado para a resolução de problemas, complex problem solving, também que é uma das técnicas ativas que se pode aplicar facilmente em contexto de ensino superior. Estas competências comportamentais são a serem estruturadamente incluídas no contexto dos objetivos de aprendizagem de um UC, facilmente encontram um lugar na expansão do alinhamento pedagógico, que se traduz na prática em atividade docente centrada no estudante. Não percebo. Desculpe, é que ficou lento o meu PC e avançou aquilo que não deveria. Ok. Relativamente aos casos de estudo, portanto, a expansão do alinhamento pedagógico foi aplicado e testado em vários UCs ao longo de vários semestres, anos. Aqui apresentamos somente dois, de duas UCs, uma do primeiro ano do curso
superior tecnológico e uma do terceiro ano do curso de licenciatura em Engenharia, pertencentes a áreas científicas da matemática e da eletrotecnia e sistemas de potência, portanto, como podem ver, diferenciadas, respectivamente. Ora, são dois públicos diferentes. Eu queria sublinhar o facto que uma proteção com dificuldades e objetivos diferenciados. No caso dos objetivos técnico-científicos da UC, teve o objetivo de criar as condições para motivar os alunos a trabalhar em competências de trabalho colaborativo, no caso dos alunos do primeiro ano, a autonomia, a capacidade de adaptação às situações novas propostas pelo docente e efetuar a gestão de tempo. Os inquéritos de seguimento efetuados aos alunos revelam maior motivação, maior engagement e resultados que compensaram todo o esforço que o docente executou no planeamento e preparação da estrutura pedagógica. Na UC do terceiro ano, para além dos objetivos técnico-científicos, pretendeu-se revisitar algumas competências, aplicando atividades de aprendizagem onde a liderança, a gestão de tempo, a autonomia fortemente e o diálogo, portanto, a autonomia, o diálogo e o pensamento crítico foram trabalhados ao longo do semestre. Esta estratégia pedagógica contribuiu para melhorar a motivação e o sucesso académico, que é representado aqui por este slide, onde estão o sucesso académico das duas UCs, dos vários anos. Reparar, somente afirmar que do lado esquerdo se aplicou sempre este alinhamento, expansão do alinhamento pedagógico logo desde o início, 2017-18, e as taxas são que estão apresentadas, ao passo que no UC do lado direito, Eletrotecnia e Sistemas de Potência, só foi aplicada a partir de 17-18, em que anteriormente a isso era a metodologia centrada no docente. E aqui nota-se substancialmente uma grande diferença, não chegaria aos 60%, e que depois da implementação da expansão do alinhamento pedagógico, portanto, ficaria sempre, ou ficava sempre e fica sempre acima dos 80%. E agora passaria à minha colega a rematar as conclusões. Já cá estou. Portanto, aqui relativamente às conclusões deste estudo, ou deste tema, de uma forma genérica, recordamos que a pressão que as necessidades e exigências dos empregadores exercem sobre o sistema de ensino verifica-se sempre, é constante e, portanto, vai forçando a atualização das competências que compõem os currículos dos cursos. As metodologias devem ser aplicadas em função dos contextos e dos objetivos, apesar dos muitos autores defenderem que a metodologia centrada no aluno é que permite formar melhor os atuais alunos que se candidatam à nossa instituição, e apresenta sempre uma maior limitação à inovação pedagógica, seja ela qual for, no caso em que o mindset do docente é fixo, e isso apresenta-se como maior condicionalismo à sua evolução pedagógica. Portanto, os objetivos e resultados académicos dos dois casos práticos anteriormente mencionados, que foram aplicados na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, no Instituto Politécnico de Setúbal, com a estratégia pedagógica descrita atrás, focaram as seguintes conclusões. Primeiro, a implementação da expansão do alinhamento pedagógico numa unidade curricular no contexto da metodologia centrada no aluno permite controlar todo o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de uma forma detalhada e flexível. Isto significa que é possível efetuar correções e ajustes ao longo do período letivo, de modo a promover a eficácia da aprendizagem dos alunos através da alteração das técnicas de aprendizagem aplicadas, dos recursos didáticos fornecidos ou mesmo da duração dos próprios objetivos de aprendizagem. Segunda conclusão, a escolha adequada das técnicas de aprendizagem aplicadas a cada objetivo de aprendizagem da UC permite desenvolver não só as competências técnico-científicas, mas também competências comportamentais que são essenciais para o atual mercado de trabalho. E, finalmente, assegurar o alinhamento pedagógico
numa unidade curricular vai com certeza melhorar a taxa de sucesso e diminuir a taxa de abandono. No entanto, exige uma reflexão e uma preparação prévia, cuidadosa da unidade curricular por parte do docente antes do arranque do período letivo. Existe também que exista apoio e feedback contínuo aos alunos durante todo o período letivo. E, finalmente, outro detalhe bastante importante é que a avaliação tem que ser distribuída pelos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. E, portanto, como a própria imagem sugere aqui no slide, há todo um oceano para navegar. Apresentamos aqui algumas referências que serviram de base nesta apresentação. E terminamos a nossa apresentação com um momento de humor, que infelizmente representa o pensamento de alguns alunos relativamente às aulas teóricas tradicionais da matemática, que expressa precisamente que nada se consegue ensinar à força, reforçando, mais uma vez, a importância da forma como se ensina para que os estudantes possam aprender de uma forma voluntária e eficaz. Muito obrigada e estamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa apresentação, esteve excelente.